Amém? Quem que já está aí, já se prontificando, manifestando? Rosângela, amém. Juliano, Pai do Senhor, amém. Pessoal, esse é um estudo longo, tá? Eu vou mostrar para vocês nos dois primeiros slides, principalmente, como que nós vamos proceder, mas eu estou contando que esse é o primeiro, tá? Então, vai ser no primeiro oficial, no primeiro, que não é o título, né? Como que nós vamos proceder, tamanha a quantidade de informações, o que que nós vamos, bom dia, Tiago, e que nós vamos priorizar, tá? Dentro desse estudo, amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós rendemos graças pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Prepara o nosso coração agora, Senhor, para entender um pouco da história da igreja, que é a nossa história também, Senhor. Nós possamos entender como que chegamos até aqui e até entender algumas questões proféticas e até escatológicas, Senhor, do que está acontecendo nesses dias. Em nome de Jesus. Amados, como é que nós vamos proceder aqui, tá? Esse slide, esse aqui é o mais importante no sentido de você entender exatamente como que nós vamos caminhar nesse estudo. Como eu disse, seria muita informação. Quando eu dou essa aula, tem história da igreja 1, 2 e 3 por semestre. Nós vamos estudar. Eu quero ver se pelo menos uns 7 domingos para nós chegarmos até a nossa era. Então, se vocês entenderem, como que nós vamos trabalhar? A primeira era, nós vamos chamar de era apostólica, tá? Vai até o ano 100. Essa era importante, é a era que vai acontecer o surgimento de alguns textos sagrados. Nós vamos falar sobre as versões bíblicas, tá? É uma era onde nós vamos ter os apóstolos ainda em evidência, tá? O pessoal costuma colocar o ano 100 justamente porque 90 e pouquinho, João morre, o último dos apóstolos, tá? Na ilha de Patmos, né? Então, eles entendem que até aqui a era apostólica encerrou ali. Aí vem a segunda era da história da igreja, que nós chamamos a era da igreja perseguida, tá? Você vai ter Diocleciano, você vai ter Trajano Severo, você vai ter Nero, você vai ter vários personagens ligados a Roma que vai fazer essa perseguição, uma perseguição cruel, tá? Mas Deus está por detrás dessa história. E é interessante isso. O mais interessante é como que a igreja encarou a alegria. Nós não vamos. Eu pensei em colocar como é que todos os apóstolos morreram, porque eu já fiz esse estudo lá no aulão, mas as frases de alguns deles, principalmente um aqui em especial, tá, que é Policarpo, inclusive é citado na carta de Esmirna, né? O Policarpo é dado a chance para ele escapar da fogueira várias vezes. E ele estava com 82 ou 89 anos, tá? Ele disse assim: Você já está velho, meu querido. É só você falar que você nega esse Cristo. Aí ele fala assim: Ó, nesses meus 80 anos de vida, ele nunca me decepcionou. Por que que eu vou decepcioná-lo agora? E ele vai para a fogueira, tá? A terceira era é a era da igreja estatal, né? Que é a era de Pérgamo. Se vocês vão ver que é uma era onde começam os grandes escritos. Essa era é muito importante para nós, porque entre o ano 100 e o ano 500 vai surgir o que nós vamos chamar dos pais da igreja, tá ok? E eu vou, a hora que eu terminar todas as eras, eu vou fazer um comentário aqui, tá? Aí a quarta era, que nós chamamos da era papal, aí a igreja já está instituída, tem a briga com Constantinopla, tem alguns concílios que já aconteceram, tá? O concílio de Constantinopla, o concílio de Nicéia. Daqui a pouquinho vai acontecer o concílio de Trento, que é quando ele vai oficializar a autoridade do Papa como sendo representante de Deus na Terra, vai oficializar o culto a Maria. Então, esse período é um período assim que é chamado de grandes corrupções, nós vamos ver. Tá? Hoje nós vamos estudar só a primeira era, tá? Por isso que eu falei assim, talvez vão ser 7 encontros, né? Aí nós temos a era da reforma, isso aqui para nós é muito conhecido, né? Talvez é o que nós mais sabemos. O grande erro da igreja protestante está aqui, amado. Nós achamos que nós começamos em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, lá com a descida do Espírito Santo,
E aí nós anulamos todo esse período aqui, porque nós falamos que é da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Só que nós esquecemos que isso aqui também faz parte da nossa história, tá? Por mais que seja uma história cruel, por mais que seja uma história religiosa, tá? Mas é a nossa história, nós não ficamos ausentes. A igreja que nós temos hoje, a igreja protestante, ela não deixou de existir, ela tem essa história. E aqui nós vamos ter o grande. Nós conhecemos apenas Lutero, gente, mas Zwinglio, Armínio, só foram caras que prepararam o terreno para Lutero. Lutero, o que ele fez foi colocar as 95 teses lá e revolucionou. É muito interessante, gente, essa época aqui, porque quando o Lutero faz a reforma, ele vai pedir algumas coisas para a igreja. A primeira coisa que ele pede para a igreja é que durante a semana as igrejas funcionem como escolas, tá? Que elas abrem e para as mulheres que sabiam ler e escrever vinham alfabetizar as crianças, principalmente os filhos dos camponeses, tá? Segunda coisa importante aqui, né, e quem é do Ministério Infantil vai vibrar, é que Lutero fala assim, porque a Igreja Católica até que não dava atenção para as crianças, tá? Lutero fala assim, nós precisamos resgatar aquilo que Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então Lutero fala assim, uma igreja não pode existir sem o ministério infantil, porque é a próxima geração, preparar a próxima geração. E o renascimento vai surgir aqui, tá, gente? Quem gosta de artes, e por isso que eu falei assim, é muita coisa, nós não tem como estudar tudo isso, tá, gente? Eu dou aula dessa matéria já faz anos, então, assim, a gente trabalha muito bem aí, mas é muito tempo. A Igreja de Missões, né, a reforma proporcionou isso, tá? Deus escreveu na história, né? E aí nós temos isso daqui eu quero gastar um pouco de tempo quando nós chegarmos lá, para nós entendermos exatamente o que está acontecendo hoje, porque as pessoas falam assim, a igreja estética, mas a igreja é consequência dessa era. O século XIX, o século XX, né, essa mudança. Aqui, ó, você vai ter aqui a ciência começando a ir contra a palavra de Deus, você vai ter Newton, né, com a teoria da relatividade, você vai ter o próprio Einstein. O Einstein não foi contra a igreja, nem contra Deus, mas a ciência tomando um formato de explicar todas as coisas, tá? Você vai ter algumas revoluções que vão acontecer aqui e o ser humano começa, então, a se afastar de Deus. A gente chama que é a era de deixar a teocracia, né? E ir para a antropocracia, né? Ou seja, antros, homem, né? Tirar Deus do comando e colocar o homem no comando. Uma coisa importante, gente, que ao final de cada estudo nós só vamos mostrar, não vamos estudar, porque nós já fizemos isso no aulão, a não ser que de repente as pessoas achem interessante também estudar, nós podemos. Então, dentro dessa era, que é uma maneira de interpretar, tá, o Apocalipse, aí nós teríamos a igreja de Éfeso. Quando você coloca a igreja de Éfeso nesse período, né, você vai ver que você consegue entender, porque já no ano 100 ela começa a se afastar desse primeiro amor. Tá? A igreja de Esmirna, né? A cidade de Esmirna, que tinha planta mirra, né? E aí sofrendo e começando a tratar o Pérgamo, vem dos pergaminhos. É interessante que havia uma base romana aqui, e aqui o latim, tá? Porque haviam três línguas oficiais, né, gente? Havia o latim, que era a língua romana, havia uma língua universal, tá? Que era o grego, que era, e nós vamos ter que falar um pouquinho antes de entrar na história da igreja, tá? Sobre aquelas 4 páginas em branco da Bíblia, tá? Para depois entrar na história do Novo Testamento. E você vai ter o aramaico. Então, muitas pessoas, quando tentaram desmistificar a Bíblia, falaram que Jesus nunca falou grego. Gente, a probabilidade dele ter falado grego é muito grande, porque é uma língua universal. Mesmo que ele tenha falado em aramaico, quando vai ser escrito, os apóstolos se preocuparam em escrever numa linguagem universal. Então, para mim, as duas coisas são válidas. Ele falou, não falou. O importante é a preocupação de se colocar, tá, os escritos dentro de uma língua compreendida por todos, tá ok? Seria o inglês hoje. Se a Bíblia fosse escrita, ela seria escrita no inglês hoje. A igreja corrupta, que é a igreja de Tiatira, né? Nós temos aí o sexto para o 15º século da história da igreja. Conceição, seja bem-vinda, minha querida.
E você vai ter aqui esse período cruel, que é o período onde Maria vai ser colocada como mediadora, intercessora dos homens. Você vai ter a figura do Papa, né? Você vai ter uma série de coisas que vai corromper a história do cristianismo. E aí há a necessidade de homens como Zwinglio, Armínio, o próprio Lutero e outros também se levantam e vão dizer: chega, nós não queremos mais isso, que seria representado pela igreja de Sardes. O que é legal? Por que eu estou colocando isso? Se você ler as 7 cartas do Apocalipse com essa visão, é mais uma possibilidade de compreender essas cartas. E é fantástico isso. Tá? E a igreja de missões, que é a igreja de Filadélfia, né? Você vai, no último slide eu vou mostrar aonde estão essas igrejas, ok? E como que isso faz sentido. E por último, a igreja de Laodiceia, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Você pensa que é rica, mas é pobre. Você pensa que enxerga, mas é cega. Né? Que infelizmente é a realidade da igreja hoje. Nós sabemos disso e falamos isso com muita tristeza. Tá bom? Então, o que nós precisamos entender, gente? Essa visão de um Deus alienado da história, ou como alguns, principalmente Spinoza e outros filósofos, vão colocar que Deus deu corda no relógio e foi embora, e é cada um por si, Deus por todos, no sentido, Deus falou, se vira, moleque. Essa visão, biblicamente falando, não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento, ela não existe. O que existe é um conceito de Deus que dirige a história. Então, essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Há algumas situações até que fogem do nosso entendimento, nos trazendo uma certa tristeza, não pegou Deus de surpresa. A nossa dificuldade é entender isso. Sexta-feira eu escrevi um pequeno artigo para um grupo aí, baseado num texto de Emil Brunner, desculpa. E eu coloquei assim que a igreja hoje ela não está preparada para viver o que a igreja primitiva viveu, principalmente a igreja de Esmirna, né, que foram as perseguições. E eu coloquei nesse artigo o seguinte, que eu baseei no quê? Que o pessoal está falando que não vai ter carnaval, porque houve aquela manifestação lá no Sambódromo, né? Eu falei, gente, não tem nada a ver com isso. Deus, ele não precisa ficar se defendendo. A hora que Deus vai se defender, não vai mandar um Covid. Ele mandaria o Covid só para o Brasil também. Aí, a partir daí, eu começo a trabalhar o quanto que nós, por causa de uma mensagem triunfalista, nós não entendemos mais o que é tomar a nossa cruz e seguir, tá bom, gente? Então, antes de tudo começar, antes de o Senhor Jesus chegar em cena, onde Lucas vai se ver chegando à plenitude dos tempos, nós temos o ataque dos macabeus, aí nós temos aquelas 4 páginas, aí nesse meio tempo levanta-se um homem, esse homem é Alexandre, nós não vamos estudar a vida dele aqui, porque nem dá também, tá? Alexandre o Magno, o Grande, nasceu em 356 antes de Cristo, na Macedônia do Norte. Quem conhece a história sabe disso. O Alexandre ele fez uma coisa muito importante, ele trouxe toda a informação que ele foi achando interessante, ele faz com que ele prepara professores, tá? Ele conquista uma nação, aí ele manda um grupo de professores para essa nação para ensinar essa nação. E praticamente o que nós podemos dizer que é a cultura grega? Em primeiro lugar, ele muda a visão sobre a própria palavra cultura, tá? Ele vai mudar a questão da educação, ele vai mudar a questão de valores, tá? E ele vai prezar isso. Ele foi um homem conhecimento, ele vai trazer a questão o problema do conhecimento aqui é que ele vai pegar tudo, né, gente? Vai falar, vai fazer uma tona parabola, tudo quanto é questões. Mas é importante porque ele vai se encantar com o conhecimento dos hebreus, né, como eram chamados naquela época, o povo judeu. E parte dele um desafio, tá bom? Não vamos falar já. A questão da democracia, que o Império Romano vai copiar essa ideia, porque daqui a pouquinho depois dele entra o Império Romano, tá? E principalmente a religião. E a religião, ela vai persistir, gente, até os dias de Jesus, até o século III, essa visão. Constantino ainda vai fazer muito uso do que o mundo helenístico, né? Que tudo isso vai formar um mundo helenista. Então, quando você fala assim, o que é um mundo helenista, cultura helenista, a cultura, é o conhecimento, é a democracia, é a religião. Por que isso é importante? Isso é importantíssimo, por quê? Porque a partir desse momento ele pede
tá? O Alexandre, e ele pega um grupo de pessoas para traduzir o Velho Testamento para o grego. Então surge aí a Septuagíntica. Quem vai estar na frente da Septuagíntica? Tá? Nós já vamos falar sobre essa pessoa. Foi feita em Alexandria entre o século 3 antes de Cristo, século 1. A Bíblia termina, daqui a alguns anos vai entrar em cena a plenitude dos tempos que Lucas vai chamar, que é a chegada do Messias. Tá? Então isso é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa Septuagíntica lá na frente, porque ela é de suma importância para nós entendermos as traduções hoje. Isso aqui é interessantíssimo, gente. Ptolomeu II, a comando debaixo da orientação, né, de Alexandre, ele vai pegar 70 tradutores, por isso que chama Septuagíntica. Cada um desses tradutores vão estar em lugares diferentes e vão traduzir a Bíblia, tá? O Velho Testamento, principalmente. Oi, Ivan, seja bem-vindo, meu querido. Principalmente, tá? A questão do Pentateuco, o que nós chamamos, o que os judeus chamam da Torá, que são principalmente os 5 primeiros livros e principais livros da Bíblia. E vão traduzir os textos de Isaías. Isso é muito importante, tá? Porque aí os textos de Isaías é o texto messiânico. E quando eles reúnem essas traduções, a própria equipe que vai receber a mando de Ptolomeu II fica assim assustado e encantado como que houve a exatidão nos textos. Lembrando, foram 70 pessoas separadas traduzindo a Bíblia. Então, nós já vamos falar sobre as versões bíblicas mais para frente, mas é importante você entender isso. Quando alguma pessoa mal informada, mal intencionada ou ignorante fala que a Bíblia foi escrita por homem, na tradução se perdeu muito, Deus preservou a sua palavra. Deus não permitiu erros. Tá? Isso aqui é muito importante quando nós fomos discutir, falar sobre essa questão. Tá, então, depois de Alexandre, surge o Império Romano, surge depois o Império Romano, trazendo o latim, preservando o grego como uma linguagem universal. Tá? O Império Romano praticamente era tudo isso daqui, gente. Mas o que é importante aqui? Tá? Importante é esse mundinho aqui, ó, que vai fazer. A Espanha é importante por causa das viagens de Paulo, Galácia é importante, Itália, Roma. Tá? É importante, sim, mas para nós, nesse primeiro momento da história da igreja, é esse mundo aqui, a Ásia Menor, tá? Antioquia, Damasco, Judeia, Chipre, Grécia, Macedônia, passa por Macedônia, se lembra da visão. A África aqui vai ser extremamente importante, gente, só para vocês saberem, quando Tito invade Jerusalém aqui, nós vamos falar rapidamente, os judeus vão se espalhando e eles vão indo aqui para a Jordânia, vão para o Iraque, atual Iraque, e eles vão vir aqui na África. Tá? E eles vão passar pelo Egito. E, ao passar pelo Egito, eles vão falando de Jesus. Por onde eles passavam, eles iam falando de Jesus. Então, assim, essa perseguição movida por Tito, gente, foi de suma importância. E só foi possível por causa disso aqui, ó, foi o tempo que Roma, com as suas estradas, unificou o mundo de sua época. A imagem que eu vou mostrar aqui é de um britânico, tá? Que ele pegou as estradas romanas e redesenhou elas como se fosse o metrô, né? O famoso metrô britânico, né? Que o 007 caminha bastante, a maioria dos filmes se passam ali, o famoso underground, né? Então, para quem já viu um mapa de metrô, principalmente o de Londres, esse autor pegou e fez do mundo todo, tá? Então tá aqui, ó, seria mais ou menos assim. Sendo que o vermelho é a principal estrada, toda a estrada leva a Roma. Você vai ver que o vermelho vai pegando aqui, ó, passa aqui, ó, Judéia tá aqui embaixo, Jerusalém tá aqui embaixo no azul, tá? Então, porque não era uma via importante, mas nós temos aqui esse roxo, ó, que vem aqui, vem aqui, vem aqui, para depois se unir com o vermelho, para depois subir e descer lá para Roma. Então, esse termo, todas as estradas, tudo leva a Roma, vem daqui. Tá? E é interessante, gente, você vê o que Roma fez. Com isso, Roma estava construindo um progresso, sim, mas Deus já estava vendo rotas de fuga dos seus filhos para que nessas fugas o evangelho fosse pregado. Então, mais uma vez, a boa e poderosa mão do Senhor por detrás da história. Uma coisa importantíssima aqui, gente, é
esse momento de perseguição que vai acontecer, né, principalmente no final do século X, 100, tá? E avançando um pouquinho no ano 126, tá? E assim as comunidades constituídas pelos apóstolos foram se perpetuando mesmo após a da morte deles. Lembrando que o último apóstolo morreu no ano 100, tá? Então a segunda era da igreja, que começa no ano 126, nós vamos ter uma figura muito importante que nós já vamos falar, que nós, protestantes, às vezes não damos. É, 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 Todos os caminhos levam a Roma, isso mesmo. Todos, por causa daquele quadro. Então você vai ter uma figura muito importante que nós, protestantes, não damos muito valor, que é uma pena, que são os chamados pais da igreja. Tá bom? Eu vou só comentar também, não daria tempo de estudar. Gente, essa matéria, quando eu dou ela, é praticamente um ano e meio. São 3 semestres, tá? E eu estou fazendo aqui curtinho. Então, é importante isso. Perseguido pelos romanos durante séculos, os cristãos sofreram uma série de torturas, foram acusados de incendiar Roma, vocês conhecem essa história. De maneira geral, eram comuns que se queimavam os cristãos vivos ou fazendo sendo devorados por animais. Há muitas lendas desse momento, amados, muitas lendas mesmo, tá? Você pode ver assim que alguns crucificados, enfim, Nelo, Trajano, Diocleciano também foi um cara cruel, tá? Aqui vem a ideia, né, de espetáculo para o povo, então eles começaram a dar esse tipo de espetáculo, aí vão surgir os gladiadores também, tá bom? Esse é um período onde o Coliseu, praticamente o circo, né, o lugar de circo está pronto, e ali há toda uma ênfase, né, num lugar para espetáculo, muitos deles eram levados para Roma, muitos deles eram crucificados nas estradas e queimados vivos, tá? E essa perseguição é cruel. Lembrando, gente, que Nero foi uma das pessoas que levanta acusação contra Paulo, apesar da história que está na Bíblia não mostrar, falar José de Cesareia, outros historiadores, tá? Eles vão levantar essas informações, tá ok? Avançando um pouquinho mais, gente. Esses personagens que nós não vamos estudar, nós vamos ter que citar alguns deles que nós chamamos de pais da igreja, ou os patriarcas descendentes dos apóstolos, que começaram a ensinar o cristianismo pelo mundo. Qual que é a importância dele para nós? Eles, com uma preocupação de manter as traduções e os ensinamentos de Jesus, eles começam a traduzir o Novo Testamento. Tá? Quando nós falamos sobre as versões, nós vamos citar principalmente o Jerônimo. Mas nós vamos ter Ambrósio, Tertuliano, são pessoas que vão pregar e eles vão escrever cartas à igreja de Coríntios. Nós temos as 2 cartas canônicas, tá? E nós temos mais 3 cartas dirigidas a Coríntios. Nós temos uma carta dirigida à igreja de Gálatas. Então, eles são sermões, tá? Algumas dessas cartas cogitou-se entrar no cano da Bíblia. Só que houve uma reunião, principalmente no ano 220 a 230, até 250, depois de Cristo, tá? Século II, onde eles perceberam que não daria para pegar todas essas cartas, porque seria uma Bíblia muito grande. Então, eles preservaram apenas os textos apostólicos, aqueles que realmente poderiam ser identificados como pessoas que caminharam próximo a Jesus. O livro de Apocalipse demorou para ser aceito nessa canonização, tá? Porque eles não conseguiram entender no começo, e aí quando eles entenderam que era algo profético, algo histórico e algo escatológico, porque como a Septuaginta já existia, eles foram ver os textos de Daniel e Ezequiel. Então eles começaram a ver que havia muita similaridade, por isso que o livro de Apocalipse entra, mas isso aqui é apenas informação. Isso que é importante, isso aqui é um quadro, amados, feito por um escultor, né, claro, que tenta retratar quando Tito e o seu sobrinho, né, invadem Jerusalém, começa a destruir Jerusalém, e aí eles vão fugir, tá? Eles vão fugir com os utensílios do templo. Um grupo deles, principalmente dos saduceus, né, e os saduceus, os zelotes, né, os zelotes, que era o Judas era desse grupo, eles vão se refugiar num local já histórico para eles, que era Massada, um lugar que hoje é um ponto turístico, né? Isso acontece tudo no primeiro século. Então, o primeiro século
da igreja, é um século onde Deus está trabalhando nos bastidores. Para mim, agora, eu sempre faço para os meus alunos, Deus permitiu a destruição do templo, porque Paulo vai explicar isso em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, quando Paulo chama de uma abreviação que Deus faz junto aos judeus para cuidar da igreja, e depois Paulo fala, mas o Senhor vai voltar a tratar com os judeus, porque os judeus só entendem o tratamento a partir do templo. Aí Deus, é como se Deus falasse, porque ele já tinha dito isso desde Jeremias, olha, então eu vou acabar com o templo, já que é assim, então eu paro com o templo. Tá? Então, o templo não é importante, vocês não podem dar essa importância ao templo. Ok? As perseguições sofridas pelos cristãos, ordenadas por imperadores como Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Septímio Severo, esse cara foi cruel também, tiveram um caráter muito mais político do que propriamente religioso. O tempo não dá, mas eu vou tentar resumir o seguinte: quem já ouviu falar das grandes muralhas de Adriano? Adriano construiu essa muralha, começou a construí-la, né, a mando do imperador, e ele terminou essa muralha, a construção dela, no ano 126 depois de Cristo. E aí, qual que era o objetivo dessas muralhas? Era impedir levantes. E a Judéia já vivia debaixo, aí nós estamos falando da época de 40 até 70, ou seja, praticamente 30 anos depois da crucificação de Jesus. A Judéia já vivia debaixo era uma panela de pressão, ok? Então, quando eles começam a ouvir, principalmente o Domiciano, começa a escutar quem é esse cristão, lendas começaram a se falar, olha, eles não vão obedecer a César, tá? Eles não vão se curvar a vocês, e aí eles vão simplesmente trabalhar isso aqui, que é sério. Os primeiros cristãos recusavam-se a cultuar Deus de Roma, então eles não aceitavam isso, tá? E aí o Domiciano fala, pera, eles não querem se submeter, aí tem mais, hein? Eles são carnívoros, porque eles comem o corpo de Cristo. Então aí começam a surgir muitas lendas que vão fomentar o coração dos romanos para perseguir de uma forma pontual os judeus, o que também é Deus por detrás, que nem eles tinham se estabelecido ali na região de Cairo, do Cairo hoje, tá? O Cairo, tá ok? A cidade do Cairo no Egito, né? E perto ali da redondeza. Com essa perseguição, como o Egito devia muitos favores para Roma, o que o Egito faz? Permite a perseguição aos judeus ali, os novos cristãos, que são os coptas, né? E aí eles têm que fugir para a África. Lá para a África, eles vão evangelizar várias nações africanas, tá? Então, Deus está por detrás. Uma das coisas que o cristão realmente comete muito erro, é o que eu falo sempre, é cair no comodismo. Então, às vezes, chacoalha para a gente sair do comodismo. Muitas vezes, uma situação difícil é para nós sairmos do comodismo, orarmos mais, jejuarmos mais. Ah, pastor, não é uma barganha? Não, é uma maneira que Deus sabe que às vezes a gente vai se mexer, tá bom? E, segundo, graças à sua mensagem redentora, outra coisa importante do cristianismo nesses primeiros séculos, gente, ela fez sucesso por quê? Porque vai trabalhar com as mulheres. Esse papo de que a igreja é contra a mulher, que a igreja, Jesus, o Velho Testamento, isso é balela de quem não conhece. Quem valorizou a mulher por primeiro foi o Evangelho, o próprio Jesus. Então, ele se torna conhecido o Evangelho entre as mulheres e os pobres, especialmente entre os escravos que começaram a perceber uma mensagem de esperança, né? Diante das restantes religiões da época. O cristianismo oferecia uma mensagem universal que tomava todas as pessoas iguais diante dos olhos de Deus. Além disso, dava esperança de uma vida melhor no além e também na terra, com os laços de solidariedade que existiam nas comunidades cristãs. Por isso que você pega Atos capítulo 2, lá a partir do versículo 42, aquilo lá foi retratado, tá, gente, até, infelizmente, até o terceiro século. E aí a Igreja Católica começa a falar assim, não, traga para nós que nós vamos ajudar os pobres. E nós já conhecemos a história, né? Mas a igreja primitiva, se você quer saber como ela era, ou como os cristãos eram dessa época, é Atos capítulo 2, apesar de estar retratando Jerusalém, aquela igreja de Jerusalém, mas aquele grupo se espalha com essa mentalidade de solidariedade, de ajuda uns aos outros, tá? De compaixão pelos irmãos. E essa é a grande mensagem do cristianismo.
que é uma mensagem que se tem esquecido e fica se esquecido, né? É uma mensagem que talvez nós precisaríamos entender, tá, o que a igreja está fazendo na questão do social, porque a igreja se preocupa muito só com o espiritual, mas gente, nós não vamos estudar, talvez sim, talvez não. Eu vou ver se vocês gostaram dessa primeira aula. Mas quando Lutero e Zwinglio levantam e começam a formatar a igreja, começam a formatar o ministério infantil, que é a grande ênfase de Lutero, a igreja sendo um lugar de escola, de alfabetização, Lutero também fala assim para a igreja ser um lugar de ensinar, cozinhar, um lugar para servir a comunidade. Então, ele começa a dizer que é hora de abrir a igreja passa a olhar para a sociedade, e aí a igreja começa a cair na simpatia do povo, né? Gente, com todo carinho, e não é orgulho, isso aí é alegria, eu vejo um pouco isso, exatamente, os espíritas estão na frente disso, infelizmente, mas eu vejo um pouco isso na questão da Monte Abrão. Eu percebo que as pessoas, quando tem alguma coisa para resolver, essa semana foram 3 pessoas, até moradores da outra quadra. O senhor é o pastor, eu fiquei sabendo que o senhor pode nos ajudar, está acontecendo isso, isso, isso. E graças a Deus eu consegui conectar essa pessoa com uma outra que resolveu o problema. Muito obrigado. Qualquer pergunta, o horário do culto. Se vão aparecer, eu não sei, amado, mas é a igreja caindo na simpatia do povo. E graças a Deus, as cestas básicas que têm chegado ali, né? As pessoas já sabem até o dia da cesta chegar, né? Fazem uma filinha ali, porque são algumas famílias. Então, e famílias que eu fui atrás, que eu identifiquei, tá, gente? São coisas fantásticas isso aqui, tá ok? Bom, esse estudo aqui é importantíssimo, não está dentro da história da igreja, mas a história da igreja precisa conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar agora de versões do Antigo Testamento e versões do Novo Testamento. E das versões, quando nós falamos da portuguesa, eu só vou citar só, como eu falei assim, isso aqui é um quadro da minha aula de hermenêutica e exegese bíblica, mas eu entendo que é importante dentro da história da igreja. Então, primeira versão, que é a denominação latim antigo, que foi o primeiro passo para a Vulgata. A Vulgata é o latim, tá? Isso aqui acontece tudo debaixo do comando de Alexandre. Então, nós estamos falando aí de 150 anos antes de Jesus. Então, quando Jesus entra em cena, já havia, o povo já tinha acesso ao grego, o povo já sabia, por isso, quando ele começa a citar os textos de Isaías, as pessoas começam a identificar, mas então ele é o Messias, tá bom? A Septuagíntica famosa, a Septuagíntica é uma tradução original hebraico do Antigo Testamento para o grego. Tá? Essa aqui é o latim, tá, gente? Vai para o latim a Vulgata, e a Septuagíntica, que é Jerônimo, nós já vamos falar um dos pais da igreja, tá bom? A Vulgata latina, tá? Onde Jerônimo vai trabalhar na Vulgata para depois trabalhar também na Septuagíntica. Tá, ok? Lembrando que a Septuagíntica foi feita lá atrás por Ptolomeu, tá? Ptolomeu II. Lembrando que foram 70 pessoas. Então, a Septuagíntica que o Alexandre mandou fazer vai servir para ir para o latim e do latim para o grego. E às vezes, desculpa, a Septuagíntica está no grego, vai para o latim e do latim vai para outras falas. Então a Bíblia começa a ser trazida somente no século IV, infelizmente, né, que é representado seria aí pela igreja de Pérgamo, né, naquele quadro lá que nós colocamos, quando a igreja papal começa a ser instituída, o Papa retira e proíbe as pessoas de lerem, alegando assim que elas não teriam uma mentalidade cartesiana, né? Não teria entendimento, né? Em outras palavras, o povo é burro, o povo não vai entender. É isso aqui que a igreja começa a falar e as pessoas começam a ficar sem acesso à Bíblia. Por isso que uma das coisas que Lutero faz, não, joga a Bíblia para o povo. Graças a Deus por isso. Essa tradução aqui não é conhecida nossa, mas ela é muito importante. Tá? No século VI, nós estamos falando aqui também da igreja de Pérgamo. Esse cara, Orígenes, é um dos bispo aí da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse cara, para mim, é um cristão. Tá? Ele traduz, né, para os sírios e ele vai trabalhar, gente, ele que vai dar base
para que os países islâmicos sejam evangelizados. É fantástico esse cara. Um dos pais da igreja, quando eu estudo somente os pais da igreja, eu gasto muito tempo sobre ele. O José já teve aula comigo, a Tatiana, quem já teve, eu sempre falo Orígenes, Tertuliano e Ambrósio, são os três pais da igreja, que para nós é muito importante. Ah, mas padre não é padre, pais da igreja não é padre? Sim, somos padre, padre é pai. Ah, mas eu não sou, eu sou crente. Meu amado, eu expliquei lá no primeiro slide. Tá? Então, acompanhe essa linha de raciocínio. Por favor, a nossa história passa por esse período, não tem como nós afastarmos. Esse siríaco peshita, tá, é muito importante, porque, olha só, gente, o que eles começam a falar? Não, a Bíblia síria, o Islã, né, não está bem traduzido, então eles vão pegar isso aqui, ó, ok? Só que o Orígenes deu formou um grupo de tradutores. E eles foram e traduziram para um outro grupo. Tá? E aí eles compararam os dois textos. E aí eles falaram, pô, mas espera aí, aqui está no padrão idêntico, está no padrão idêntico. Tá? Então você vai ter essas traduções, tá, aqui, que vai terminar no século VI, só que você tem essa aqui que começa no século II, tá? E elas começam juntos, praticamente distantes, é aquilo que vai acontecer com os 70, quando se junta ali. Tá? E o copta para nós é importante, gente, porque essas versões aqui, ó, que vão ajudar a evangelizar a África. Lembrando que a África estava debaixo, desde lá de trás, do domínio do Egito. Tá? Então, olha só, Deus preparando a Bíblia em todas as linguagens. E aí chega a nossa, o que nós achamos para nós é importante, o que é um erro, porque esse termo Novo Testamento é um termo que a Igreja Católica colocou no século VII, que para mim é um erro, porque não tem antigo, não tem novo, a Bíblia é uma só. Nós poderíamos falar apenas. Eu gostaria que fosse uma outra situação, porque quando você põe novo, dá a impressão que aquilo é velho. Se é velho, é caducado. E não é, gente. Então, por isso que eu gosto do Antigo Testamento, tá? E do Novo Testamento, vai ficar igual. Mas, assim, tem uma frase que eu não estou lembrando de alguém que sugeriu juntar o velho e o novo no nosso reconhecimento. Mas também para nós não faz muita diferença, né, gente? Quando a gente fala velho, a gente sabe que não está no sentido do velho de caduco, nem de perder a validade, mas é muito mais algo que aconteceu antes de Cristo e aqui vai acontecer depois de Cristo, tá? Isso é importante. O latim antigo também lá, olha aqui, ó, tá vendo? Olha o que Origem faz. Origem proporciona, gente, a tradução do latim antigo, né? Provavelmente na África, porque eles estavam em trânsito, então nessas fugas, né? Nem tudo velho está caducando, graças a Deus. E aqui na Monte Hebron tem uns velhinhos assim que, olha, passa a perna em muitos jovens, graças a Deus por isso. O Diatersaron, tá? Isso que é muito importante, gente, porque o Flávio José, o Eusébio de Cesareia e quatro historiadores que eu não vou lembrar o nome deles, a pedido da igreja para o Conselho de Niceia, e depois eles vão apresentar no Concílio de Constantinopla. Tá? Esses concílios são muito importantes, talvez eu faça uma aula só sobre eles, e porque eles estavam dizendo assim que a Bíblia não é original, que houve contaminação. Então eles vão atrás e eles fazem essa tradução e a partir dali eles começam a comparar com todas as traduções em siríaco, né? E aí eles começam a falar, não, está exatamente igual. Tá? Então isso aí é muito importante. O latim antigo também foi produzido no século, todo o século II, depois de Cristo, provavelmente na África, tá? Por que está aqui? Isso aqui é repetido lá do Velho Testamento. Eles fazem o Velho e o Novo. Tá? Esperrita, gente, é muito importante também, uma tradução para o siríaco do século IV. Seu cânon é composto por apenas 22 livros, não trazendo 2 Pedro, 3 João, Judas e Apocalipse, porque eles não entenderam, depois eles vão fazer essa tradução. O copta, nosso amigo que nós já falamos, né, que é a versão saídica, é a mais antiga que apareceu no sul do Egito, né, do século II, nós estamos falando aí ainda dos pais da igreja, tá bom? Armênia, isso aqui é importante, gente, porque essa Armênia aqui vai dar base para a King James, tão famosa King James, tá? É final do século VI, tem sua base fonte com os textos de similaridade com os manuscritos gregos, Teta, do ano 5 até o ano 7. Então, essa Armênia que é muito importante, ela, porque ela vai dar base para outras traduções. Para nós, isso aqui é fantástico,
que já é praticamente na época do descobrimento do Brasil, né, preparada por Jerônimo, no final do século V, e ela vai ser retraduzida, né, no século XV, no século XIV, no século XV, né? E a partir do Concílio de Trento, em 1546, fazia 46 anos que o Brasil tinha sido descoberto e considerado o texto oficial da Igreja Católica Romana, tá? A Igreja usa até hoje como base o Vaticano, tá? E, olha, gente, esses textos, todos esses textos existem, tá? Então, se você for um historiador, um pesquisador de línguas, você quer mexer nessa tradução para ver se realmente ela está. Você quer estudar um versículo, você agenda no Vaticano, claro, não é tão fácil, tá, gente? E aí eles te dão uma credencial e uma senha, e uma data e um horário. Você pode entrar no terceiro andar, parece que aqui está no terceiro andar. Quem assistiu Anjos e Demônios, né? Aquele filme lá com Tom Hanks, aparece esse subsolo ali do Vaticano. E todas essas Bíblias estão lá. Então você entrou às 8 horas, você tem que sair 8h50, uma hipótese. Quando deu 8h49, o guardinha está lá já fechando tudo e não tem conversa, entendeu? A Unesco já brigou muito, a ONU já brigou muito para que esses textos sejam retirados de lá. Eu não gostaria que isso acontecesse, apesar de nós perdermos. Por quê? Porque para eles destruírem, e daqui 20 anos, se Jesus não voltar, que eu acho que vai voltar, tá? Alguém fala assim, não, a Bíblia não é uma tradução correta. Onde é que está o original? Tá vendo? Não existe. Então, eu questiono um pouco isso aí. Tá? As versões modernas que aí influenciam nós, gente. Mesmo antes da Reforma Protestante, houve muitas traduções da Bíblia, mas não era chegada a nós. 1382, alguns anos antes da Reforma, né, John Wycliffe, ou Wycliffe, né, Wycliffe, teve início a Bíblia inglesa com base na Vulgata Latina. Sempre que eu falei que a Vulgata e a Armênia vão ser a base para King James, né? Isso é muito importante. Então, 1280 e 1400 surgiu a porção em português. Não português brasileiro, gente. Português de Portugal. Tá? E a versão espanhola também, para a Espanha. Então, Espanha e Portugal vão ajudar muito na evangelização, apesar de alguns erros, né? Na evangelização de outros povos, tá ok? Dentro dessas versões modernas, o rei Tiago, King James, baseado na Bíblia Tyndale, esse Tyndale aqui é um cara que traduziu a Bíblia, e ele é um britânico, tá? Um historiador, um culto, ele pega uma equipe, traduz, aí ele junta e o rei pede a versão dele, que vai ser, como foi o King James pediu, conhecido como King James. Isso aqui é importante porque isso aqui vai dar a nossa versão, tá? American Standard Bible, lançado pelos ingleses e americanos em 1901, sendo uma espécie de revisão da versão de Tiago. A sociedade brasileira, tá? A Sociedade Bíblica Brasileira vai pegar essa versão em português, aí, português do Brasil, né? Português brasileiro, e vai lançar todas as Bíblias, tá bom, gente? O que é importante aqui, gente, só para nós vermos, tá ok? E aí é uma questão, eu estou indo bem rápido, porque eu achei que ia demorar mais. Foi 38 slides que nós falamos hoje. Quando a gente fala, e eu coloco as igrejas do Apocalipse, tá? E lá no primeiro slide eu fiz aquela colocação de cada igreja dentro das eras. Primeiro é importante você entender isso aqui. O João está nessa ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo está mais ou menos essa distância, né? Da região da Cássia, né? Ou da Galácia, como o pessoal chama, ou da Ásia Menor, que é mais, passou a ser mais conhecido como região da Ásia Menor. Seria uma prisão numa ilha, né? Como nós tivemos no nosso século, estou tentando lembrar o nome daquela que está perto de Nova York. Mas, enfim, então aqui ele vai começar a ter as visões. A primeira visão ele vai ter sobre a igreja de Éfeso. E é muito importante, gente, isso aqui, ó. Depois que eu fizer, eu vou estar falando a igreja de Esmirna. Você está vendo uma sequência delas, né, gente? A igreja de Pérgamo, tá? Você vai ter a igreja de Tiatira, você vai ter a igreja de Sardes, a igreja que é importante para missões, né? A igreja de Filadélfia, e a igreja de Laodiceia. Tá? E você vê que praticamente forma um círculo aqui. Tá? Forma um círculo aqui. Ó. Essas três primeiras aqui, ó, que são os três primeiros séculos da igreja,
tá? É importante para nós que aqui a de Pérgamo, né, vai até o século VI, então você tem o primeiro século aqui com nós estudamos. Aí, o que, que nós já fizemos no aulão, mas aqui não daria tempo? Nós pegamos a igreja de Éfeso e discutimos cada versículo dela jogando para aquele tempo. Quando você chega, porque para nós é mais fácil aqui, né? Quando você chega na igreja de Laodiceia, talvez eu faça somente aqui, tá? É de suma importância porque você começa a entender exatamente o que está acontecendo, o que passa a acontecer do século XVIII para o século XIX até o século XX, nós estamos no século XXI, né? E como que isso é o retrato da igreja atual. Tá? Essa cidade aqui, Sardes, é muito importante também, porque aqui tinha as águas termais, e os filósofos desciam, né, da Grécia, vinham para o outro lado aqui eles, por isso que aqui muitas heresias foram construídas. E aí quando você fala de Sardes, você está falando do século XVI, século XVII, e as grandes heresias, né, o iluminismo, principalmente o iluminismo, vai surgir nesse século. Por isso que é uma maneira de se compreender, né, a carta de Apocalipse. Para você saber como é que era a estrutura de cada carta, né? Sobre as igrejas, você vai ter sempre um começo, o nome de cada cidade, começa sempre identificando a cidade, você vai ter sempre um elogio, apenas uma igreja não tem um elogio, né? Duas, aliás. Você vai ter uma reprovação, apenas uma igreja não tem uma reprovação, tá? É, duas não tem elogios e uma tem elogio e não tem reprovação, que é a igreja missionária, né? Igreja de Filadélfia. Aí sempre tem um conselho, tá? Por favor, se você quiser continuar, compre de mim, tá? Isso é importante. E por último, uma promessa. Então, quando você junta, principalmente eu fiz isso no aulão, eu disse, conforme a gente vai caminhando, podemos fazer aqui também, você junta todas as promessas e coloca a partir do século I até o século que nós hoje, 2021. Tá? E é interessante você ir colocando e você ver que nós estamos hoje, o que o Senhor está falando para nós hoje é volte a mim, compre de mim, receba de mim. Tá? Parece que o Senhor já sabia que o homem iria tentar uma independência dele, né? E aí fica complicado. Então, Éfeso, como nós falamos no começo, vai do ano 31, na realidade do ano 33, mas por que eu coloquei ano 31? Isso eu sempre discuto com os meus alunos, né? Porque os dois últimos anos do ministério de Jesus foi totalmente a formatação da base dele, tá? Então é importante para nós algumas questões aqui. A primeira é essa: Éfeso representa o primeiro período do cristianismo na Terra. E aí você vai ter uma igreja que ela começa a se perder, né? Que ela começa a entrar no século de Constantino. E aí o Senhor fala assim, gente, vocês estão dependendo. E olha a realidade de hoje, hein? Olha a realidade de hoje. Por isso que ao mesmo tempo se aplica lá atrás, dá para se aplicar hoje. É a igreja hoje querendo confiar em homens políticos. Agora o que vai ser do mundo com Biden? Ou o que vai ser do Brasil se o Bolsonaro não vencer? Amado, se Deus está na história e nós cremos que Deus está no comando, é claro que nós temos que fazer a nossa parte, amado. Entenda bem isso, tá? O povo tem um governo que merece. Nós precisamos entender também essa ideia. Mas nós precisamos entender também que Deus está no controle. Agora, muitas nações foram levantadas por Deus para atacar o seu povo, sempre com com uma finalidade. Então, o cristianismo puro, cheio de amor, corresponde à época dos apóstolos. E aqui nós temos então, gente, é o primeira entrada, nós estudamos praticamente desse século. O que nós vamos ter que ver na aula que vem, gente? Nós precisamos ver alguns textos dos pais da igreja, principalmente de três, que são de extrema importância. Nós vamos ter que ver as primeiras traduções aqui, ó, como que isso vai afetar e como é que a igreja estava acontecendo, e dois concílios importantes: o concílio de Constantinopla e o concílio de Nicéia, gente. O concílio de Nicéia, né? É um concílio para nós extremamente importante, porque surge nesse período um cara chamado Ário. E esse cidadão começa a pregar uma mensagem gnóstica. Então, o gnosticismo começa a entrar dentro da igreja. E aí o conselho de Nicéia falou, opa, peraí, isso nós não podemos aceitar. Por isso que eu digo, gente, mas então a igreja aqui, apesar de ser igreja católica apostólica romana, porque o que é catolicismo? Vem de catequese, vem de ensinamento, vem de dogmas.
Pra você ter uma ideia, nesse período que é criado o credo apostólico. Então, é importante, é a nossa história, mas então, pastor, aonde que ela vai se perder? Ela vai se perder exatamente na igreja de Tiatira, ou seja, a partir do sexto século. Porque o que Constantino faz, apesar de ser bom, é prejudicial, porque o poder corrompe, tá? E a igreja se corrompe desse poder, e aí começa a fazer, e graças a Deus por homens como Luteros e tantos outros que se levantam para dizer, peraí, chega, agora nós vamos avançar aqui, nós vamos bombardear isso aí. Então, é de suma importância, algumas questões fantásticas acontecem nesse período, né? A crucificação, a perseguição em cima dos apóstolos, quando Pedro, né, crucificado de cabeça para baixo, aquele é um testemunho tremendo. Quando a igreja começa a fugir para a região da Ásia Menor, né, que é onde ela está, isso depois da década de 70. Então, nós temos aqui Paulo sendo morto, né, em 68, praticamente, 62, 68, muitos são mortos. E aí o João é exilado para a ilha de Pátimo, né, e ele vai morrer pertinho do ano 100. Então, você vai ter muitas coisas acontecendo aqui de suma importância para nós hoje. Mas o que é mais importante são as versões bíblicas que vão mostrar a autenticidade e a originalidade da palavra de Deus. Gente, encerro por aqui. Eu gostaria de feedback no meu WhatsApp. Pastor, legal. Foi cansativo, não foi cansativo? Foi muito rápido? Eu poderia ter trazido mais informações? Sim, mas eu estou entendendo que nós não estamos fazendo um curso acadêmico teológico, né? Eu estou trazendo as principais informações que para nós é de suma importância. Amém? Deus abençoe a todos e em nome de Jesus, tá? A gente possa caminhar aí.